Bom dia a todos vocês que estão acessando o nosso canal. Vamos começar aqui hoje mais um tema de história no nosso canal de Filosofia e História. Falaremos hoje de um tema bastante polêmico e também bastante atual, que é a respeito de racismo e escravidão. Tecnicamente falando, historicamente também, o nosso tema começa com escravidão e racismo. Para falarmos sobre escravidão, a escravidão que aconteceu nos tempos modernos, inclusive no Brasil, nós precisamos compreender o contexto histórico em que esse processo se inicia, século XV, século XVI. Então, o que era a escravidão negra, como que ela se caracterizou e como que ela se consolidou em alguns países do continente americano, especialmente no Brasil? Bom, o que era a África à época das grandes navegações? Uma boa parte do continente africano ainda era uma incógnita para muitos navegadores e também muitas lideranças no próprio continente europeu. O que era conhecido da África era a África do Norte. A África do Norte, basicamente muçulmana, fizera parte de um grande império criado pelos muçulmanos, que até o século VIII se estendeu até a Península Ibérica. Passada essa fase, já no século XV, o norte da África era um emaranhado de pequenos reinos ou estados islâmicos administrados por sultões, pachás ou governadores, agás, beis, todos eles lideranças militares a serviço de um sultão, ou de Bagdá, ou anteriormente Constantinopla. Esses governadores desenvolveram um intenso comércio de tudo que se possa imaginar. Tecidos, cereais, pedras preciosas, joias e também comércio de escravos. O comércio de escravos, ele se intensifica no norte da África para vários fins, para todo tipo de trabalhos e também para compor o exército. Interessante salientar que a escravidão que ocorreu no continente africano inicialmente foi escravidão branca, não a escravidão negra como se pensa. Prisioneiros de guerra ali no norte da África, muitos eram levados para compor o exército do sultão em Constantinopla, além da grande quantidade de impostos que eram enviados para lá. Cerca de 600 mil piastras eram enviados pelo governador do que hoje seria Argélia, Tunísia e Egito. Além disso, um grande número de escravos brancos para compor o exército. Os batalhões de janízaros e espais, que eram as tropas de elite do sultão de Constantinopla, eram formados basicamente por esses escravos que se militarizavam. Então, o comércio de escravos ele começou a se intensificar muito mais, principalmente nas cidades comerciais. Darfur, por exemplo, que era um grande centro comercial onde se comercializava inclusive marfim, ali teve também um grande comércio de escravos negros que começou ali por volta do século XIV e século XV, não só escravos brancos. Outras cidades também eram pontos de comércio de escravos. Agadir, na própria região do Marrocos, na região de Ceuta, na antiga Mauritânia romana. Então, em todo o norte da África, fervilhava esse intenso comércio de escravos. A escravidão negra ela se intensifica de qual maneira? Primeiramente, a necessidade de braços. Como eu disse anteriormente, comerciantes árabes adentravam toda a região do Sahel, atravessando o deserto do Saara, chegavam até a África Negra. Ali começou então esse tráfico de forma bastante intensa. O tráfico se dava de que maneira? De duas formas. Por meio de guerras, de apresamento, ou então por meio de contato com chefes de tribos indígenas que atacavam outras tribos e aprisionavam pessoas que eram vendidas como escravos ali no norte da África. Esse comércio sinistro ele se intensifica bastante à época das grandes navegações. Então fica claro para nós aqui que os europeus eles não iniciaram o comércio de escravos. Eles tiveram uma outra participação. Eles intensificaram esse comércio. Ao dizer isso, que os europeus não iniciaram esse tráfico, eu não estou minimizando a participação que o colonizador europeu teve. Muito pelo contrário. O crime cometido pelo colonizador fez com que esse comércio
nefasto se intensificasse cada vez mais e, por conta disso, a África negra começou a entrar em declínio. A África negra, que se estendia desde a região do Sahel até as proximidades do deserto do Kalahari, era marcante a presença de impérios, reinos e também de organizações tribais, todas em completo declínio devido a esse comércio. Estabeleceram-se, assim, pontos de comércio de escravos na região da Guiné, na região de São Paulo de Luanda, Cabinda, Angola, Moçambique, todas foram regiões de intenso comércio. Nas proximidades da foz do rio Congo, ali colonizadores europeus como portugueses, espanhóis, franceses, ingleses e holandeses começaram então esse comércio sinistro em direção ao continente americano. Mas que regiões do continente americano recebeu tanta quantidade de escravos? Havia pontos específicos para onde os prisioneiros eram levados. No caso da América do Norte, o sul do que hoje é os Estados Unidos foi um grande centro de comércio de escravos. Atlanta, Geórgia, o que é o estado da Geórgia atual, Nova Orleans, Pensacola, eram regiões de comércio de escravos. Na América Central, o Haiti, no caso a ilha de São Domingos, que hoje é o Haiti e República Dominicana, Cuba, as pequenas ilhas holandesas, as Antilhas, a ilha de Santa Lúcia, todas elas era marcante a presença do trabalho escravo. No caso da América do Sul, nós tivemos, além do Brasil, Chile, Argentina, algumas regiões da Venezuela, mas com certeza o Brasil foi o país que mais recebeu número de escravos no continente americano. Há uma estimativa de que nos 300 anos em que a escravidão predominou em nosso território, cerca de 4 a 5 milhões de africanos foram trazidos para cá. Essa estimativa não engloba somente o Brasil, mas também as outras regiões, o que mostra o quanto o continente americano era um ponto receptor de prisioneiros que vinham do continente africano, e a África, por sua vez, declinava cada vez mais. Então, desse modo, nós temos o que? Um trabalho compulsório marcante nas Américas. No caso da América Hispânica, o trabalho compulsório era estendido aos índios, e no caso do Brasil, além da escravidão indígena que existia em pequena escala, a escravidão africana que se torna predominante. Passamos agora a um segundo ponto. Qual a importância da presença desse africano escravizado aqui no Brasil? A sua importância é basicamente porque ele ajudou a formar a sociedade brasileira. Assim como pensavam historiadores como Sérgio Buarque de Holanda e o próprio Gilberto Freire, o africano, apesar de estar aqui de forma compulsória, ele colaborou intensamente para a formação da sociedade brasileira. O africano ele também foi civilizador no sentido de que ele se miscuiu naquela sociedade colonial que se forma e ele trouxe elementos de sua cultura que também se enraizaram. E qual é o perfil, o estilo de vida desse africano aqui? Existiram vários perfis, alguns muito comuns, alguns muito divulgados e outros praticamente desconhecidos. O sociólogo e historiador Gilberto Freire nos dá uma grande mostra de como que isso se concretizou. Naquela sociedade colonial açucareira de aspecto rural, nós tínhamos duas posições para o africano escravizado. Inicialmente, o africano do canavial, aquele que trabalhava no corte da cana, na produção de açúcar, aquele que trabalhava no sistema de plantation. A propósito, o trabalho escravo é uma das características do sistema de plantation, caracterizado pela grande propriedade, pela monocultura e o próprio trabalho escravo. Além disso, o africano ele também fazia parte da vida na casa grande. Ele convivia com o senhor de engenho, futuramente conviveu também com o minerador, e essa convivência, por sua vez, acabou estreitando laços com o colonizador europeu. Houve casos de senhores de engenho que acabaram desposando escravas negras e tendo filhos com elas. É claro que nem sempre isso foi de maneira pacífica.
Sabemos do histórico de violência a que a mulher foi submetida, sabemos do histórico de grande sofrimento por parte delas, que muitas vezes tinham filhos ilegítimos, mas houve raros casos também em que a escrava, a negra, ela se tornava também a esposa do senhor de engenho. Muitos eram solteiros ou tinham abandonado suas famílias na Europa e estavam aqui como aventureiros para enriquecimento. E o interessante é que a própria legislação portuguesa reconheceu, de certo modo, os filhos que nasceram dessas uniões ilegítimas. Ilegítimo ou não, a sociedade brasileira começou a se formar dessa maneira, através de um processo de miscigenação. Aqui precisamos levantar um ponto importante. Diziam os primeiros historiadores, principalmente no início do século XX, que aqui no Brasil não predominou um racismo de forma pura. Vamos entender o que eles querem dizer com racismo de forma pura. Talvez essa palavra deveria ser substituída por um outro termo atualmente. Ou seja, o colonizador português, ele não repudiava o fato de se miscigenar com o africano. O colonizador europeu não sentia repulsa pelo negro na hora de se miscigenar e ter filho com mulheres negras. É nesse sentido. Não estamos aqui falando de preconceito, estamos falando de miscigenação. Então, quando se diz que no Brasil não houve um racismo de forma pura, é no sentido de que o europeu ele não rejeita completamente a presença do negro. E isso é fato. A miscigenação aconteceu acompanhada de um processo de sincretismo, no momento em que a cultura africana, elementos religiosos da cultura africana, começam a fazer parte também da vida colonial. Claro que tudo de forma muito implícita. O catolicismo é predominante. A expansão católica é uma meta também do colonizador, de modo que os elementos religiosos africanos não poderiam ficar claros a sua predominância, mesmo porque eles não predominavam, mas sobreviviam. E como sobrevivem até hoje, sincretizados ou também de forma pura, no caso do candomblé ou outras religiões de matriz africana. Outros aspectos interessantes. Existia uma legislação para a condição do trabalho escravo. O cronista Antonil, um jesuíta que viveu no século XVI, nos relata muito bem sobre isso. Existiram ordenações portuguesas que definiam como seria o trabalho feito pelos africanos. Regras a respeito do castigo, regras a respeito dos horários de trabalho, o cumprimento dos dias santos, domingos, de festas, dias religiosos que deveriam ser guardados não somente pelo colonizador, mas também pelo próprio escravo. Isso fez alguma diferença. Quanto aos castigos físicos, não há grande diferença, infelizmente. A legislação proibia que o senhor de escravo o espancasse com paus, pedras, quebrasse-lhe ossos, mas o castigo do chicote era reconhecido. E nós sabemos que tipo de violência, que tipo de martírio isso representou para os escravos. Uma outra questão, também interessante e muito pouco divulgada, é a liberdade que o escravo tinha aos domingos e dias santos. No caso, o proprietário de escravos, como era proprietário em si daquele ser humano, né? O senhor de escravos ele tinha comprado de modo que o escravo era uma propriedade dele, poderia dispor do seu escravo como quisesse, relocando a sua mão de obra para outros fazendeiros, caso quisesse, mas aos domingos, dias santos, os dias sagrados do catolicismo, esses deveriam ser guardados. O escravo não poderia trabalhar como escravo nesses dias. No entanto, ele tinha liberdade para fazer certos serviços e uma parte do dinheiro que ele ganhasse com esse trabalho lhe pertencia. Nada era entregue totalmente ao senhor de escravos. E houve casos, diga-se de passagem, não era a regra geral, mas houve casos de escravos que amealharam uma certa renda com esse trabalho, um verdadeiro trabalho de formiguinha que foi feito, juntaram dinheiro suficiente para comprar a sua própria liberdade. A liberdade poderia ser concedida mediante alforria, por vontade do próprio proprietário ou mediante compra. O escravo, houve casos em que ele comprou a sua liberdade. Tornando-se livre, ele poderia tornar-se pequeno proprietário,
dedicar-se-ia à criação de gado, à lavoura de subsistência, e houve casos de ex-escravos que tornaram-se livres, pequenos proprietários e tornaram-se proprietários de escravos. O que mostra para nós que a escravidão era uma mentalidade em que o trabalho necessitava desse tipo de mão de obra. Isso nos faz lembrar muito o pensamento aristotélico de que não pode haver uma sociedade sem escravos. Não se conhecia Aristóteles pela grande maioria das pessoas aqui no período colonial, principalmente os escravos, mas a prática confirmava um pouco do que Aristóteles falava, né? Só que no caso do Brasil, de uma forma muito diferente. O castigo, a tortura eram constantes. Bom, uma outra forma bastante divulgada, inclusive não vamos nos ater a ela aqui de modo detalhado, era a questão da fuga, onde se formavam os quilombos, onde o africano fugido tinha condições de levar uma vida parcialmente livre, que muito lembrava o estilo de vida que ele levava no continente africano. Esse aspecto da escravidão é bastante divulgado e é conhecido por todos. O certo é que o trabalho escravo ele foi predominante por esses 300 anos e o africano, mesmo de forma compulsória, ele foi um dos criadores, um dos pilares da sociedade brasileira que nós temos hoje. Passando agora para um terceiro ponto, o movimento abolicionista. O que foi o movimento abolicionista e a sua importância? Veja bem, o Brasil torna-se um país independente a partir de 1822. O Estado brasileiro surge a partir dessa fase. Não sem interferência inglesa. A Inglaterra, bastante interessada no mercado brasileiro, não deixa de influenciar na formação do novo Estado e de fazer exigências que lhe seriam interessantes. Boa parte dessas exigências do capitalista inglês estavam presentes desde 1808. Nos tratados de comércio e amizade firmados pela Inglaterra e o Reino Português, que prevaleceram no Brasil por bastante tempo, até basicamente o início dos anos de 1850. Então, se a Inglaterra tinha grandes interesses no Brasil, um dos interesses dela é que a escravidão terminasse. Não por questões humanitárias, obviamente, mas por questões econômicas. Para o inglês capitalista da Revolução Industrial, o trabalho escravo era algo ultrapassado. A Inglaterra queria basicamente o quê? Consumidores para os seus produtos. Consumidores de máquinas, implementos e tudo que a indústria pudesse oferecer. O escravo não é consumidor. O dono de escravos não vai consumir aqueles produtos que a Revolução Industrial oferecia. Então a Inglaterra via como ameaça para os seus negócios aqui no Brasil a continuidade do trabalho escravo. Daí a pressão que ela vai exercer sobre o governo brasileiro por quase todo o século XX, pelo fim desse tipo de trabalho. Essa pressão inglesa nunca terminou. Em alguns momentos o governo brasileiro lhe deu respostas evasivas de que nada serviam, como por exemplo o decreto de 1831 que aboliu o tráfico de escravos para o Brasil. O decreto do padre Feijó, infelizmente uma letra morta, não teve como ser cumprido, não teve como ser colocado em prática. O Brasil da época não tinha condições para isso. Sendo racional nessa interpretação, precisamos compreender que a escravidão, apesar de desumana, moralmente um crime, ela era o pilar da nossa economia. Ela era o pilar da produção agrícola do qual o Brasil dependia 100%. Essa questão se arrasta até o início dos anos de 1850. Um pouco antes, em 1846, o parlamento britânico vota o Bill Aberdeen, radicalizando as posições. Esse decreto, essa lei, permitia a vasos de guerra da Marinha Britânica a aprisionar navios negreiros que saíssem do continente africano para as Américas, inclusive em águas territoriais de outros países. E como sabemos disso, o Brasil era o país que mais recebeu quantidade de escravos. Podemos dizer que mais de 50% de todo o conjunto de escravos aprisionados que seguia para as Américas vinha para o Brasil. Os portos brasileiros, principalmente do Nordeste, eram grandes receptores de escravos. O governo brasileiro começou a ver um problema diplomático nisso aí.
a Inglaterra estava se dando o direito de invadir águas territoriais de outros países, inclusive a nossa, para aprisionar os navios negreiros. Moralmente correto, era uma afronta diplomática. Como que a Inglaterra se dava o direito de invadir nosso território para aprisionar navios negreiros? Então, o que o governo brasileiro passou a considerar foi a questão diplomática em si. Por conta disso, o nosso parlamento, já funcionando no regime parlamentar desde 1849, em 1853, resolveu aprovar a lei conhecida como Eusébio de Queiroz, que abolia definitivamente o tráfico de escravos da África para o Brasil, proibia esse tráfico e a própria Marinha de Guerra Brasileira, Armada Imperial, se encarregaria de fazer a fiscalização e o apresamento desses navios. Foi o primeiro passo que se deu no processo de abolição. A partir daí, nós temos então um movimento abolicionista que cresce cada vez mais. E é preciso ressaltar algo importante. Esse movimento abolicionista, ele é considerado o maior movimento social das Américas. Envolveu elementos de todas as classes sociais. Todas as classes sociais, desde as mais simples, desde trabalhadores urbanos e rurais, desde profissionais liberais, até pessoas ligadas ao governo, à nobreza, militares, enfim. Pessoas de todas as classes participaram desse movimento. Criando clubes abolicionistas, pelas províncias do Império surgiram todo tipo de clubes que faziam todo tipo de campanhas, arrecadavam dinheiro, compravam escravos para depois libertá-los. O movimento abolicionista ganhou a simpatia, não por uma questão moral, mas por uma questão política e visionária de elementos da política da época. Joaquim Nabuco, por exemplo, um dos grandes abolicionistas, via na necessidade da abolição da escravatura o caminho aberto para a modernização do Brasil. Sem terminar a escravidão, a nossa modernização, a nossa revolução industrial não chegaria. O mesmo pensava Dom Pedro II e a princesa Isabel. Ambos desejavam o fim do trabalho escravo não somente por questões humanitárias, mas também pela necessidade da ampliação da cidadania no Brasil. E esse processo ganha força cada vez mais. Tanto que ele foi debatido no parlamento e, devido à pressão social, leis foram aprovadas nesse sentido. Sabia-se que a escravidão terminaria mais cedo ou mais tarde. No entanto, o grupo de fazendeiros escravagistas que estava no governo ainda era muito grande. E a força deles ainda predominava. Como, por exemplo, na Lei de Setembro de 1871, que decretava que todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data estariam livres. A famosa Lei do Ventre Livre. Esses escravagistas que estavam no governo conseguem colocar suas condições. O escravo que nascesse a partir daquela data estaria livre, mas somente após os 21 anos de idade. Por quê? Esses 21 anos em que ele trabalharia ainda como escravo seria a título de indenização para o proprietário que perderia essa mão de obra posteriormente. De uma certa forma, a lei do ventre livre não beneficiou basicamente ninguém. Mesmo porque os escravos que nasceram a partir daquela data, quando completaram 21 anos, sequer o regime imperial vigorava. A Lei Áurea já tinha chegado. Em 1885, novo debate com a aprovação da Lei dos Sexagenários, abolição da escravatura para os maiores de 65 anos, uma incoerência, haja visto que a expectativa de vida do escravo não chegava a 60 anos, basicamente. E mesmo porque essa lei beneficiava basicamente os proprietários de terras, que ficavam livres de uma mão de obra ineficiente que não mais produzia. O certo é que o movimento abolicionista ganha força cada vez mais, pela participação de negros eminentes que faziam denúncias a respeito da escravidão, dos maus tratos e do martírio sofrido pelos escravos. Alguns nomes precisam ser lembrados. Luiz Gama, por exemplo. Luiz Gama, advogado, negro, conseguiu provar aos 17 anos que não era escravo, foi escravo durante todo esse tempo, conseguiu provar que deveria ser beneficiado pela lei de 1871, conseguiu sua liberdade e lutou dentro do meio do direito advocatício, defendendo a causa dos escravos e a sua liberdade. José do Patrocínio, nome mais lembrado, jornalista, negro, dono do jornal A Gazeta,
Gazeta de Notícias que fazia todo tipo de denúncias a respeito da escravidão e defendia abertamente a abolição do trabalho escravo. Além deles, os irmãos Rebouças, André e Antônio Rebouças, próximos à família imperial, eram grandes ativistas contra o trabalho escravo. A pressão social somente crescia. É claro que a pressão inglesa continuava, isso desde 1822. No entanto, é preciso salientar também a importância da princesa Isabel nesse processo. A princesa Isabel, consciente das necessidades do país, ela também era movida pelo desejo da abolição. Sabemos que ela via na escravidão um erro moral, afinal de contas, pela sua formação católica, ela entendia que a escravidão era um mal, mas não só por questões humanitárias, mas também por questões de consciência, de cidadania, por questões de Estado. Ela entendia a necessidade do fim do trabalho escravo. Tanto é que ela não titubeou ao enviar o projeto para apreciação no parlamento de abolição da escravidão sem indenização. E assim nós temos a Lei Áurea sendo gestada, com o grande apoio de Joaquim Nabuco, inclusive. A princesa Isabel deu passos importantes nesse processo, incluindo a demissão do ministro Cotegipe e a sua substituição por João Alfredo Corrêa de Oliveira, o primeiro-ministro que em 1888 governava quando a Lei Áurea foi assinada. A Lei Áurea foi algo único na nossa história. A sua assinatura, que se deu no dia 13 de maio de 1888, num domingo às 3 horas da tarde, foi uma cerimônia especial. Depois de ter sido amplamente debatida no parlamento e votada, foi aprovada por grande maioria, por mais de 90% dos parlamentares. Ela foi assinada com uma pena de ouro oferecida pela Associação Comercial do Rio de Janeiro. A princesa que chega ao Paço Imperial nesse dia, numa sessão solene foi feita a leitura da ata daquele momento e a assinatura da lei. Uma grande população, um grande público esperava do lado de fora do Palácio Imperial, ou melhor, do Paço Imperial, que esperava notícias da abolição que estava para chegar a qualquer momento. Uma grande multidão se concentrava em frente, esperando o momento em que o mestre de cerimônias do palácio lhes anunciasse. Mas naquele dia, André Rebouças, quebrando o protocolo, foi o primeiro que chegou à sacada do palácio e anunciou para a população que o Brasil não tinha mais escravos. Naquele momento, dizem os cronistas da época, os jornais, que a população começou a festejar e começou a atirar camélias brancas na sacada do palácio. A camélia branca era a flor símbolo da abolição. A festa durou 5 dias. O Rio de Janeiro jamais viu um momento como aquele, de tão grande júbilo. O embaixador dos Estados Unidos presente pegou uma das camélias brancas e disse o seguinte à princesa: "Vou levar essa flor para o meu país, como símbolo da conquista que o Brasil obteve hoje. Uma conquista de forma pacífica que no meu país custou a vida de 600 mil pessoas, numa referência à guerra civil pela abolição da escravatura nos Estados Unidos." Aqui é preciso ressaltar alguns pontos importantes de análises muitas vezes deturpadas que são feitas sobre a princesa Isabel e sobre o movimento abolicionista. Primeiramente, é preciso ressaltar o seguinte: a Lei Áurea, ela foi eficiente no sentido de que tornou ilegal o trabalho escravo no Brasil. Ela cumpriu com seu papel. Ela pôs fim à escravidão de forma legal e não abriu espaço para leis de segregação. Nesse ponto, a Lei Áurea cumpriu com seu papel. Uma outra questão é quanto à participação da princesa Isabel. Existem 2 interpretações sobre essa personagem histórica, ambas, a meu ver, muito equivocadas. A primeira, tradicional, conservadora, conhecida como isabelismo, mostra a princesa Isabel como uma santa caridosa que pela sua bondade concedeu liberdade aos ex-escravos. Uma outra, já um pouco diferente, desmerece a primeira, pretende desconstruir a primeira interpretação, dizendo que Isabel não era nada disso, que ela não tinha nenhum interesse moral de caridade e que ela foi simplesmente cedendo às pressões da Inglaterra pela abolição da escravatura.
Como eu disse, ambas interpretações são equivocadas e desmerecem a nossa história. Isabel não era nenhuma santa caridosa. Isabel não era nenhuma oportunista, principalmente se deixar levar pelas pressões da Inglaterra. Isabel era muito mais que isso, era uma chefe de Estado. Era uma chefe de Estado consciente das necessidades e da realidade do povo brasileiro na época. Isabel, sim, nós sabemos disso, era católica e tinha um espírito humanitário muito grande. Qualquer biografia dela cita isso, mas não era somente pela questão da abolição, mas era por outras questões. Isabel era preocupada com várias questões sociais no Brasil. O analfabetismo, a necessidade da ampliação de escolas, do ensino público, da condição de miséria que vivia grande parte da população pela falta de transportes, pela falta de infraestrutura. Isabel era, sim, consciente das necessidades do nosso país, que para o desenvolvimento do Brasil era preciso acabar com o trabalho escravo. Ela tinha, sim, um grande projeto para inserir o negro na sociedade e levar a cidadania a toda a população de acordo com a necessidade. Nesse projeto estaria presente o quê? Financiamento por parte do Estado, distribuição de terra aos ex-escravos, um sistema educacional voltado para eles, um início de vida que seria necessário. Amplos debates ela travou com lideranças abolicionistas nesse sentido. Nada se concretizou devido ao advento da República em 1889. Então Isabel tinha sim, e isso está guardado em registros, projetos para a inserção do negro na sociedade. Ela era uma pessoa preocupada com a cidadania no Brasil. A questão do voto era preocupante para ela também. Ela via a necessidade de ampliação do direito de voto, pois sem o voto universal não havia democracia plena. E ela entendia essa necessidade. Particularmente, eu concordo com a fala do embaixador argentino naquele ano de 1889. O embaixador Alberdi disse: Isabel é a mulher do século. Para o Brasil, ela é a mulher do século. Uma mulher de visão que tem projetos progressistas em todas as áreas, na área política, na área econômica e na área social. Então, Isabel, sim, ela é um personagem importante, merece ser considerada. Isabel é uma das grandes mulheres que governou o Brasil. Ela e Leopoldina são nomes que construíram a nossa história. Bom, aqui nós vamos terminar a nossa live. Nós vamos colocar fim, então, à nossa interpretação. Continuaremos em outro momento. E espero que tenha sido útil essa explanação. E só para finalizar, todos os problemas que nós temos a nível social, a nossa desigualdade, uma grande parte, são problemas que, infelizmente, os nossos governos que vieram pós 1888 nunca pensaram em resolver. Os primeiros governos republicanos entendiam que questões sociais não eram a pauta de discussão, apenas questões políticas